Portanto, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. Continuando a nossa série de lições, onde o apóstolo Pedro, pregando a sua primeira mensagem, aquela do dia de Pentecoste, no dia em que Deus estava cumprindo a sua promessa, aquela promessa lá de Joel 2:28, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Isto agora tinha acontecido, mas o povo não entendeu. Por isso, era preciso que alguém desse as instruções necessárias. E este alguém foi um dos 12 apóstolos que se levantou diante daquela movimentação espiritual e começou a explicar para o povo a razão de tudo aquilo. E é admirável que Pedro foi dando os detalhes, deu os detalhes proféticos. Ele já tinha falado, antes desses versos que a gente leu, ele já tinha citado a profecia de Joel. E agora, dentro do contexto, ele citou também a profecia de Davi, aquela profecia mestra do texto que aludiu à ressurreição de Jesus Cristo e a sua exaltação. Pois lembre que o apóstolo mostrou que após a ressurreição, Jesus subiu ao céu e ele foi exaltado à destra de Deus, ou seja, exaltado à direita de Deus. Direita, é bom saber, não é como a maioria pensa, que aqui fala de uma direita nos ordinais. Isto é, o primeiro era Deus e o segundo foi Jesus, que assentou logo à direita do braço, do lado de Deus. Não, direita aqui fala de posição, fala de poder, fala de autoridade. Então, vendo esses pormenores, é lindo ver como o apóstolo não deixou lugar para dúvidas. Isto porque a profecia davídica, ela era um tanto enigmática. Às vezes, ou seja, ainda hoje, se não dermos a devida atenção, pensamos que Davi estava se referindo a ele próprio, mas
Não. Ele estava se referindo à ressurreição de Jesus. Aquele que, diz na profecia, aquele que não permaneceu, a sua alma não permaneceu no Hades, nem o seu corpo experimentou corrupção. E então, Pedro conclui dizendo, para que não ficasse dúvidas, ele disse, Davi morreu, foi sepultado e o túmulo dele permanece até hoje entre nós. Notou que esta palavra foi para que não ficasse dúvidas. Ele estava dizendo, note o que ele disse no verso 32. Ora, a este Jesus, Deus o ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Lembrem que no vídeo de ontem nós mostrou que a ressurreição de Jesus não é um conto, não é uma história. A ressurreição de Jesus não foi uma lenda, não. O apóstolo está dizendo, nós fomos testemunhas. Ele apareceu para nós. Ele poderia até ter repetido o que está lá em Lucas. Ele até comeu peixe junto com a gente. Ele chegou certa feita. A gente estava com as portas fechadas, com medo dos judeus. E ele entrou, mesmo de portas fechadas, e disse para nós, paz seja convosco. Soprou na gente e disse, recebei o Espírito Santo. Nós somos testemunhas. Ele ressuscitou. E ele continua, de sorte que exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Notou como se conclui uma mensagem, como se conclui uma instrução, quando os ouvintes não estão sabendo, quando os ouvintes querem saber o porquê do acontecimento, então ele está na fase final. Ele está dizendo, tudo o que aconteceu tem relação com Jesus. Este Jesus que vocês não deram valor nenhum para ele. Este Jesus que vocês mataram, que vocês crucificaram, entregando ele na mão dos ímpios romanos. Ah, mas Deus o ressuscitou. E ele subiu aos céus. E ele foi exaltado. Deus colocou ele numa posição de autoridade. E sendo ele exaltado,
promessa de um novo tempo, a promessa de uma nova aliança, a promessa de um novo tratamento, o derramar do Espírito Santo. É isto que vocês estão vendo e ouvindo. Aleluia! Que conclusão magnífica! No capítulo de amanhã, a gente vai ver a finalização total. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.